Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém, meus irmãos? Ontem eu não estive presente nos nossos devocionais, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui novamente na presença do Senhor para fazer os nossos devocionais. O dia que eu não posso gravar, para mim é ruim, porque eu gosto de estar aqui todos os dias fazendo devocional. Tive um probleminha, não pude gravar, mas glória a Deus, estamos aqui novamente para falar com o Senhor, para ouvir a voz dEle, para compartilharmos da palavra do Senhor e podermos crescer na presença do Senhor, que é o que mais nos importa. Lembrando que esse tempo que a gente passa nesse planeta é um tempo de treinamento e um tempo de aprovação. Aqui nós recebemos do Senhor o treinamento no meio à guerra. Estar neste planeta é estar em meio a uma guerra espiritual. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para que nos desse capacidade para viver nesse tempo, no meio das dificuldades que são impostas por meio do inimigo de nossas almas, que é Satanás e seus demônios. Então nós estamos em meio a uma guerra, por isso o treinamento nesse mundo, e se aprovados, seremos recebidos no céu, na vida eterna, por meio de Jesus e por meio do sangue dele, pelo sangue justificador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16, a palavra diz que Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, Ele nos deu Jesus como cordeiro, em substituição aos holocaustos praticados pelos judeus no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre sangue, sobre expiação, sobre o cordeiro, esse assunto que às vezes nós falamos pouco, e quando falamos, nós não falamos da forma correta, nós não temos a abordagem correta. Porque, meus irmãos, não há outro jeito, não há outra forma na terra, em meio à igreja ou em qualquer outro meio, onde possa se haver expiação, ou seja, perdão dos pecados, que não seja pelo sacrifício de sangue. Somente o sangue apaga o pecado. Somente o sangue limpa da culpa, expia o pecado. E o sangue que apaga hoje os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Então, a despeito da vida que nós venhamos a viver, se não houver Jesus nas nossas vidas, nós estamos ao léu. É como se fosse um barco, à vela, que de repente uma tempestade deu sobre aquela embarcação, removeu as velas, rasgou as velas e de repente aquele barco está à deriva. Então estar sem Jesus é exatamente isso, é estar no mar, e o mar representaria o mundo, estamos aqui nesse planeta, só que esse navio agora não tem orientação, não tem propulsão, está ao léu, está perdido. E é assim aquela pessoa que vive nesse mundo e não tem Jesus. As velas foram rasgadas, ele está sem orientação, sem caminho, sem propulsão, sem destino, está totalmente abandonado. E nós, com o sangue de Jesus, temos os nossos pecados expiados. Amém? Eu vou fazer uma pequena leitura, que está no livro de Levítico. Esse livro é um livro fantástico, então assim, nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, todo ele. Temos até o livro do grande profeta Isaías, que é considerado como o evangelho do Antigo Testamento. Mas o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, esse livro nos traz orientações gerais sobre expiação, sobre o holocausto. Então, a cada capítulo que vai sendo lido, vai havendo orientações sobre holocaustos diferentes para faltas, pecados e transgressões diferentes. Eu quero, antes de ler, gostaria de estar falando um pouquinho mais sobre esse livro. Levítico vem do nome Levi, que é da tribo de Levi, é um dos filhos aí de
de Jacó, né? Levi era uma das 12 tribos, né? E Moisés era da tribo de Levi. Ou seja, né, o livro dos Levitas, ele é um livro voltado, né? Na verdade, não é o livro dos Levitas, é o livro de Levítico, faz menção aos Levitas que eram da tribo de Levi. Né? Moisés e Arão, seu irmão, eram dessa tribo. E esse terceiro livro, ele vai moldando o povo de Israel como nação, porque, olha só, o livro de Gênesis surge por meio de Abraão essa grande nação. Né? Então esse livro, o livro de Gênesis começa com Adão e Eva e termina com a morte de José. Depois há o Êxodo, né? Esse povo ele é liberto, né, do Egito. Né? O povo de Israel é liberto do Egito dentro do livro de Êxodo e eles entram em Êxodo, né? Fugindo do Egito. Eles são libertos do Egito por Deus, mas o faraó, com seus cavalos e cavaleiros, busca, né, recapturar aquele povo, mas ao fechar do Mar Vermelho, né, tanto o faraó quanto o seu exército, ele é tragado ali pelo mar, e esse povo gira ali no deserto 40 anos. Né? Tem aquela passagem onde os 12 espias vão conhecer a terra de Canaã, somente Caleb e Josué apontam para a ousadia e a coragem de entrar na terra de Canaã. Situação essa que apenas os 2 anos depois vão entrar na terra de Canaã. Toda aquela geração, mais de 1 milhão de pessoas, vão falecer no deserto e somente Josué e Caleb entram na terra. Então agora, esse povo que entra na terra de Canaã, por meio do livro de Levítico, né, Deus vai estar orientando como que essa nação agora vai realmente se identificar como nação. Porque até então era um povo que convivia ali no Egito, cada grupo de hebreus estava debaixo de um senhor, estava dentro de um contexto de uma região do Egito, e agora esse povo que fugiu junto precisa se estabelecer como nação, como identidade. E para que eles viessem a se colocar como uma nação, um grupo de pessoas, um povo com a mesma cultura, a mesma missão, o mesmo caminhar, principalmente vindo de tribos diferentes, né? No livro de Levítico, Deus vai estruturar isso, né? Esse povo vai ser estruturado para se reconhecer como o povo de uma única nação, né? De uma única origem, de uma única cultura. E Deus levanta, né, Arão e Moisés, aliás, Arão principalmente, como sendo aí um verdadeiro levita, né, irmão de Moisés. Né? Arão recebe a missão de, junto com os da sua tribo, serem uma tribo separada para cuidarem, né, das coisas do Senhor, né, da montagem do tabernáculo, né, de estabelecer os sacerdotes, dos cultos, das liturgias e, sobretudo, dos holocaustos. Né? No livro de Levítico, há a menção da palavra sangue 88 vezes. E essa palavra sangue ela é falada 88 vezes exatamente porque ela aponta para Jesus. Né? Aqui, no livro de Levítico, né, havia necessidade de serem vários tipos de animais serem sacrificados sem mancha, né, para que aquele sangue era aspergido à volta do altar, aquela coisa toda, e cada tipo de sacrifício expiava um tipo de culpa, um tipo de transgressão. Né? Só que todo ele aponta para Jesus, porque Jesus, quando é sacrificado na cruz, ele é tido como cordeiro, né, do holocausto perpétuo, derradeiro e suficiente para todo e qualquer pecado. Hoje, aceitando Jesus, o tendo como Senhor e Salvador, ele é o nosso cordeiro já dado na cruz para expiar os nossos pecados. Né? E aí eu quero ler agora, já que eu introduzi o livro de Levítico, eu quero ler o livro de Levítico no seu capítulo 7, né, que vai falar a respeito da expiação da culpa. Né? Nós falamos nos outros capítulos, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Levítico, fala do sacrifício pelos pecados voluntários, já no 5 fala pelos pecados ocultos, no 3 fala dos erros dos sacerdotes, no 2 vai falar da paz e graça, enfim. Cada capítulo ele fala
de um tipo de holocausto. Aqui no 7 eu vou ler alguns versículos para nós contextualizar, ok? Olha só, e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. O capítulo 7, versículo 1. Segue assim, ó. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. Expiação, perdão, limpeza, apagar a culpa. E o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Sangue, olha só, 88 vezes se fala de sangue nesse livro. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins, gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, como os rins, se tirará. E o sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Tá vendo, pessoal? Como é que havia toda a orientação, como se teria o holocausto e para aquela finalidade, nesse caso aqui, é um holocausto para expiar a culpa. Em outros capítulos, não é, a expiação é em oferta pacífica, ou seja, voluntária, sem culpa, só por adoração. Não é? Então, enfim, o livro de Levítico ele organiza esse povo, porque quando o povo se convence e entende que precisa, para todo e qualquer pecado, precisa estar expiando no mesmo local, tribos diferentes expiando no mesmo tabernáculo, diante do mesmo sacerdote, daquela mesma tribo, né? Esse povo começa a se identificar como nação, como povo, estabelecer uma cultura comum, abandonar as velhas práticas e através da expiação, né, aquele culto, porque no Egito eles cultuavam deuses pagãos, né, que agora eles abandonam os deuses pagãos. Tanto é que mais para frente aqui, acontece de Moisés subir ao monte, demorar lá os 40 dias, e o povo fazer o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles estavam acostumados de ver os egípcios adorando as imagens. Então, como Moisés tinha sumido, façamos para nós um Deus para que diante dele nos prostremos e o adoremos, né? E só que aqui, em Levítico, essa cultura da expiação, do holocausto, faz com que esse povo passe a adorar um único Deus, passe a seguir as mesmas leis, mandamentos, orientações, comportamento, para que se identifique como nação. Tanto é que no livro de Números, Deus vai ordenar que se haja um censo, que se faça um censo desse povo, para estabelecer quanto é o povo, né? Deus, inclusive, orienta que Moisés arregimente 70 anciãos para que eles estejam diante do povo, para descentralizar o poder. Lembra lá do Jetro, né, sogro de Moisés, que orienta que Moisés faça isso, né, ele descentralize o poder, descentralize a administração, a liderança, para que o povo possa se organizar e todos tenham alguém para quem falar, quem levar os seus litígios, para que estes anciãos, como juízes, pudessem julgar no meio do povo, para que esse povo estivesse organizado, estivesse dentro da mesma lógica, dentro de padrões comuns e estáveis, homogêneos. Né? Então, enfim, pessoal, o livro de Levítico é isso. Ele aponta para Jesus. E hoje, para finalizar o nosso devocional, hoje nós temos o nosso Cordeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu primogênito. Né? Ele fez do seu unigênito o seu primogênito, o nosso primogênito, que é o nosso irmão mais novo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e perecer é condenação. Então, meu irmão, se você não tem Jesus como seu único, suficiente Salvador, você precisa urgentemente fechar seus olhos, baixar sua guarda, remover o ego e adorar o Senhor. Ter Ele como seu único, suficiente Salvador, para que você possa estar entre os salvos e não perecer. Tenha a Jesus, receba a orientação dele, leia o seu evangelho, receba o seu Espírito e viva uma vida com Deus, Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Filho e por meio, né, do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso devocional de hoje. Agradeço a cada um de vocês que tem estado comigo. Peço que curtam, comentam e compartilhem essa mensagem. Quando você compartilha, você está levando a palavra, você está entrando na corrente da fé, você está praticando,
né, o ide, o pregar a palavra, o anunciar o evangelho, as boas novas para toda criatura. Amém? Vamos terminar com uma oração e que o Senhor possa falar conosco. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai amado, Pai querido, no nome santo de Jesus, te louvo e te agradeço por mais um devocional, por mais um dia diante do Senhor. Agradeço, Senhor, porque hoje eu não preciso degolar um cordeiro, degolar uma reis, um gado, uma pombinha. Hoje eu tenho a Jesus como meu único suficiente Salvador, como o holocausto, o cordeiro definitivo, o sacrifício definitivo, para que por meio dele eu possa ter vida e a ter em abundância. Eu quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, por ter Jesus como meu Redentor. E oro para que essa pessoa que está acompanhando essa oração comigo possa receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ter ele como alvo, ter ele como meta, ter ele como estilo de vida. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia de paz, um dia na tua presença. Pedimos, por fim, perdoe os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. E que possamos naquele dia ser recebidos pelo Senhor Jesus, o nosso advogado, diante do Senhor, já justificados e salvos para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, já te agradeço. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, tenha um dia de paz e um dia feliz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.